Vamos então analisar o vídeo 25 sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas, e neste vídeo vamos analisar o triângulo especial ou triângulo notável 30, 60, 90. Como nós sabemos, um triângulo especial é um triângulo com uma característica que facilita os cálculos sobre o mesmo. Neste caso, no triângulo 30, 60, 90, a característica é também a proporcionalidade entre os seus lados. Como vamos ver mais à frente, existe uma proporcionalidade entre os lados do triângulo 30, 60, 90 de 1 raiz quadrada de 3, 2, sendo que 1 diz respeito ao cateto menor, raiz quadrada de 3 diz respeito ao cateto maior e 2 diz respeito à hipotenusa. Vejamos então como é que nós chegamos a esta relação de proporcionalidade entre os lados. Consideremos então um triângulo equilátero, ABC, de lado igual a x. Sabemos que a altura de um triângulo equilátero relativamente a um dos lados divide o lado em duas partes iguais. Significa então que se o lado do triângulo é igual a x, AD é igual a DC e é igual a x sobre 2. Aplicando então o teorema de Pitágoras a este triângulo retângulo BCD, sabemos que BD ao quadrado mais CD ao quadrado é igual a BC ao quadrado. Sabendo que CD é igual a x sobre 2 e que BC, que é a hipotenusa, é igual a x, vamos calcular a altura, ou seja, o cateto BD. Chegamos então à conclusão que BD é igual a x raiz quadrada de 3 sobre 2. Podemos então concluir que para um triângulo especial de hipotenusa igual a x, o cateto menor vale metade, isto é, x sobre 2, e o cateto maior vale x raiz quadrada de 3 sobre 2. Se definirmos em termos gerais a relação métrica entre estas medidas standard para uma medida geral de triângulo 30, 60, 90, dizemos que x sobre 2 está para o cateto menor, assim como x raiz quadrada de 3 sobre 2 está para o cateto maior, assim como x está para a hipotenusa. X sobre 2 a dividir por cateto menor é a mesma coisa que x sobre 2 vezes cateto menor. Do mesmo modo, x raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre cateto maior é igual a x raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes o cateto maior, e aqui mantém-se é x sobre a hipotenusa. Se multiplicarmos as três frações por 2 sobre x, vamos obter 1 sobre o cateto menor, é igual a raiz quadrada de 3 sobre o cateto maior e é igual a 2 sobre a hipotenusa. Podemos então concluir que a relação métrica entre os lados de um triângulo especial 30, 60, 90 é 1 raiz quadrada de 3, 2. Sendo que os lados estão ordenados por ordem crescente, cateto menor, cateto maior e a hipotenusa. Sabendo então esta relação métrica entre os lados, vamos analisar então como é que nós podemos calcular os lados de um triângulo 30, 60, 90, conhecendo um dos seus lados. Comecemos por considerar que conhecemos o cateto menor. Significa que a fração 1 sobre cateto menor está definida. O que se pretende é calcular o cateto maior e a hipotenusa. Para calcular o cateto maior, vamos considerar a igualdade à esquerda, isto é, 1 sobre cateto menor é igual a raiz quadrada de 3 sobre cateto maior, onde cateto maior, produtos extremos igual a produtos meios, é igual a raiz quadrada de 3 vezes cateto menor. Para a hipotenusa, vamos utilizar a fração da esquerda e a fração da direita. Ficamos então com 1 sobre cateto menor é igual a 2 sobre hipotenusa. Produtos extremos é igual a produtos meios, significa então que a hipotenusa é igual a 2 vezes o cateto menor. Consideramos então um triângulo equilátero de lado igual a x e vamos considerar o nosso triângulo retângulo definido pela altura BD. E temos então o triângulo 30, 60, 90. Se neste triângulo retângulo o cateto menor for igual à unidade, sabemos que o cateto maior é igual a raiz quadrada de 3 vezes 1, ou seja, é raiz quadrada de 3, ou seja, 1,73, e a hipotenusa é igual a 2 vezes o cateto menor. Se verificarmos a relação métrica entre os lados, verificamos que a razão é igual a 1, isto é, existe uma constante de proporcionalidade entre os lados. Imaginemos que aumentamos agora a medida do cateto menor para 2 unidades. Do mesmo modo, o cateto maior é igual a raiz quadrada de 3 vezes 2, ou seja, 3,46, e a hipotenusa é o dobro do cateto menor, ou seja, 4. Agora consideremos um exemplo. Imaginemos que o nosso cateto menor é igual a 10 unidades de comprimento. Sabendo
que estamos perante um triângulo 30, 60, 90, escusamos de aplicar o teorema de Pitágoras. Se CD é igual a 10 unidades de comprimento, isto é o cateto menor, o cateto maior vai ser 10 vezes raiz quadrada de 3. Do mesmo modo, para calcular a hipotenusa, sabemos que a hipotenusa é o dobro do cateto menor. Portanto, se o cateto menor vale 10, significa que a hipotenusa BC é igual a 20 unidades de comprimento. Do mesmo modo, podemos verificar que existe uma constante de proporcionalidade entre os lados deste triângulo retângulo. Neste caso é igual a 0,1. Imaginemos agora que conhecemos o cateto maior e pretendemos calcular o cateto menor e a hipotenusa. Da mesma maneira que fizemos anteriormente, vamos recorrer à relação métrica entre os lados do triângulo 30, 60, 90 e vamos calcular o cateto menor e a hipotenusa. 1 sobre cateto menor é igual a raiz quadrada de 3 sobre cateto maior. Então significa que o produto extremos é igual ao produto dos meios, de onde, resolvendo em ordem o cateto menor, verificamos que o cateto menor é igual ao cateto maior a dividir por raiz quadrada de 3. A hipotenusa é igual a 2 vezes cateto maior a dividir por raiz quadrada de 3. Do mesmo modo, vamos ter o nosso triângulo 30, 60, 90. Consideremos então o triângulo retângulo 30, 60, 90, o triângulo BCD. E imaginemos que então que o nosso cateto maior é igual a uma unidade de comprimento. O que nós queremos é calcular agora o cateto menor e a hipotenusa. Das relações métricas que nós analisamos anteriormente, verificamos que o cateto menor é igual a 1 sobre raiz quadrada de 3, ou seja, é igual a 0,58. E a hipotenusa é igual a 2 vezes o cateto maior a dividir por raiz quadrada de 3, ou seja, 1,15. Podemos aqui confirmar a constante de proporcionalidade entre os lados do triângulo retângulo, que neste caso é igual a 1,73. Se aumentarmos a medida do cateto maior para 2 unidades de comprimento, a relação métrica mantém-se, isto é, o cateto menor será 2 dividido por raiz quadrada de 3, ou seja, 1,15, e a hipotenusa é igual a 2 vezes 2 a dividir por raiz quadrada de 3, ou seja, 2,31. A constante de proporcionalidade neste caso é igual a 0,87. Consideremos então um exemplo. Consideremos que o nosso cateto maior é igual a 10 unidades de comprimento. Escusamos de aplicar o teorema de Pitágoras. Sabemos que o cateto menor é igual ao cateto maior dividido por raiz quadrada de 3, ou seja, 5,77. E a hipotenusa é igual ao dobro do cateto maior a dividir por raiz quadrada de 3, ou seja, 11,55. A constante de proporcionalidade neste caso é igual a 0,17. Vamos para a terceira situação, que é conhecermos a hipotenusa e pretendemos calcular o cateto menor e o cateto maior. Pela mesma relação métrica, produto extremos é igual ao produto dos meios, 1 sobre cateto menor é igual a 2 sobre hipotenusa. Conhecemos esta fração, 2 sobre hipotenusa, de onde cateto menor é igual a hipotenusa dividido por 2. O cateto maior é igual a raiz quadrada de 3 vezes a hipotenusa a dividir por 2. Temos também o nosso triângulo equilátero, a partir do qual vamos construir o nosso triângulo 30, 60, 90. E se considerarmos então uma hipotenusa igual a uma unidade de comprimento, verificamos que o nosso cateto menor é igual a metade. Se a hipotenusa vale 1, o cateto menor vale 0,5 e o cateto maior é igual a raiz quadrada de 3 vezes a hipotenusa a dividir por 2, ou seja, 0,87. A constante de proporcionalidade neste caso é igual a 2. Se aumentarmos a hipotenusa, por exemplo, para 2, verificamos que a constante de proporcionalidade altera, mas a forma de cálculo é exatamente a mesma. O cateto menor é metade da hipotenusa e o cateto maior é igual a raiz quadrada de 3 vezes a hipotenusa dividido por 2. Consideremos então um exemplo para o caso da hipotenusa ser igual a 10 unidades de comprimento. Escusamos de aplicar o teorema de Pitágoras. Sabemos que o cateto menor é metade da hipotenusa, 10 dividido por 2 é 5, e o cateto maior é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes a hipotenusa, neste caso 8,66. A constante de proporcionalidade para estes valores é igual a 0,2. Para além desta propriedade, facilitar os cálculos algébricos no cálculo de um triângulo notável 30, 60, 90, permite-nos também facilitar o cálculo de funções trigonométricas comuns, nomeadamente as funções seno, cosseno, tangente e cotangente, e também a secante e a cossecante, como é evidente, tem relação com o seno e o cosseno, tendo em conta um triângulo deste tipo. Sabemos então que num triângulo retângulo, o seno de um ângulo, neste caso o seno de C, ou seja, seno de 60 graus, é a razão entre o cateto oposto, BD, e a hipotenusa BC.
Se nós considerarmos o nosso triângulo notável 30, 60, 90, em que o cateto menor é igual a 1, por exemplo, 1, cateto maior igual a raiz quadrada de 3 e a hipotenusa igual a 2, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa para o ângulo de 60 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. O que significa o quê? Que nós não precisamos de fixar quanto é que vale o seno de 60. Basta imaginar o triângulo retângulo, sabemos que o seno de 60 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Sabemos também que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, se o seno de 60 vale raiz quadrada de 3 sobre 2, o cosseno de 30 também vale raiz quadrada de 3 sobre 2. O cosseno de um ângulo, neste caso o cosseno de 60, é a razão entre o cateto adjacente, que neste caso é 1, sobre a hipotenusa, 1 meio. Ou seja, o cosseno de 60 é igual a 1 meio. Ou seja, sabemos que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Ou seja, o seno de 30 graus também é igual a 1 meio. A tangente, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, neste caso raiz quadrada de 3 sobre 1, significa então que tangente de 60 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 1. E a cotangente é o inverso, ou seja, 1 sobre raiz quadrada de 3. Do mesmo modo, sabemos que a tangente de 60, que é igual a raiz quadrada de 3, é igual a cotangente de 30. Isto é, a cotangente do ângulo complementar. Do mesmo modo, a cotangente de 60 é igual a tangente de 30. Vejamos então aqui no ciclo trigonométrico. Este segmento roxo é o seno, o segmento verde é o cosseno, a tangente é metida nesta reta vertical e aquele ponto é o prolongamento do lado extremidade do ângulo de 60 e a cotangente é medida aqui nesta reta horizontal, isto é, este segmento aqui azul claro. Se considerarmos o ângulo de 30 graus, o seno é este segmento verde vertical, que é exatamente igual ao cosseno de 60, embora aqui não pareça que não está desenhado com rigor, e o cosseno de 30 graus é igual ao seno. Do mesmo modo, a tangente de 30 graus, este segmento 4 é igual àquele, e a cotangente, este segmento a verde, é igual àquilo de cima. Como nós podemos confirmar aqui, é fácil de visualizar estas relações métricas no ciclo trigonométrico. E não é preciso fixar nenhuma delas. Basta imaginar então o nosso triângulo 30, 60, 90 e, tendo em conta o conceito de seno, cosseno, tangente e cotangente, nós determinamos as funções trigonométricas comuns.